Você já se perguntou como um único momento pode mudar tudo? Mariana estava presa no pior encontro da vida dela, sem imaginar que a mesa ao lado guardava o começo de algo que ela jamais planejou. Esta é a história de como uma noite desastrosa se transformou na virada mais inesperada, e de como um pai solteiro e uma mulher ferida descobriram que, às vezes, a coragem de intervir muda não apenas um momento, mas o resto da vida. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O som de uma taça se estilhaçando contra o chão fez todas as cabeças se virarem no Bela Toscana, incluindo a de Lucas Mendes. Ele estava terminando o jantar com sua filha Isabel, de 7 anos, quando o estrondo ecoou pelo salão do restaurante. A apenas 2 mesas de distância, um homem de terno impecável se levantava bruscamente, seu rosto contorcido em uma expressão que misturava raiva e desprezo. Mariana Castelo sentiu o calor subir pelo pescoço enquanto todos os olhares convergiam para sua mesa. A taça de vinho tinto que Rodrigo havia derrubado propositalmente, ela tinha certeza disso, espalhava uma mancha escarlate no tapete bege como se fosse sangue derramado. Aquele encontro tinha sido um erro desde o início e agora estava se transformando em um espetáculo público. Lucas instintivamente ajustou sua posição na cadeira, bloqueando parcialmente a visão de Isabel. Aquilo não era algo que uma criança deveria presenciar. A menina, porém, já tinha os olhos arregalados fixos na cena, sua colher de tiramisu suspensa no ar. Você acha que é melhor que todo mundo aqui só porque fez faculdade, não é? A voz de Rodrigo cortou o silêncio desconfortável que havia tomado o restaurante. Arquiteta! Ele pronunciou a palavra como se fosse um insulto. Aposto que seu escritóriozinho nem paga as contas direito. Mariana permaneceu sentada, as costas retas, os dedos entrelaçados sobre a mesa em um esforço visível para manter a compostura. Quando ela falou, sua voz saiu baixa, mas firme, cada palavra medida com cuidado. Rodrigo, você está fazendo uma cena. Por favor, sente-se ou vá embora. Ah, agora eu que estou fazendo cena. Rodrigo deu uma risada amarga que fez alguns clientes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Você mal olhou para mim a noite inteira, respondendo mensagens no celular, checando as horas como se tivesse algo melhor para fazer. Aceitou sair comigo e agora fica com essa pose de princesa ofendida? Lucas viu a mandíbula da mulher apertar. Havia algo na linguagem corporal dela que ele reconhecia. Aquela rigidez de quem está fazendo um esforço tremendo para não deixar as emoções transbordarem. Ele havia visto a mesma postura em si mesmo inúmeras vezes nos últimos 2 anos, toda vez que alguém perguntava sobre sua esposa com aquela expressão de pena. Papai. Isabel puxou a manga da camisa dele, sua voz pequena e preocupada. Por que aquele homem está bravo com a moça? Às vezes adultos têm discussões, filha. Lucas murmurou, mantendo os olhos na cena que se desenrolava. Não é da nossa conta. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele estava em alerta. Havia trabalhado tempo suficiente em escola pública para reconhecer os sinais de uma situação que estava prestes a escalar. E pelo jeito que Rodrigo estava se inclinando sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal de Mariana, aquilo estava longe de terminar. Olha, eu vim aqui de boa fé, Rodrigo continuou, sua voz subindo de volume. Paguei jantar caro, trouxe você num lugar bacana, e você fica aí, me julgando, me tratando como se eu fosse qualquer um. Sabe quanto eu ganho por mês? Quanto você acha que vale a minha hora? Mariana finalmente levantou os olhos para encará-lo, e Lucas pôde ver que eram castanhos escuros, quase negros sob a luz suave do restaurante. Havia cansaço naqueles olhos, mas também algo mais. Uma fagulha de fúria cuidadosamente contida. Eu não me importo com quanto você ganha, Rodrigo. Eu me importo que você passou os últimos 40 minutos destratando o garçom, fazendo comentários preconceituosos sobre metade das pessoas neste restaurante e atendendo ligação de outra mulher na minha frente. Então sim, estou pronta para ir embora. Ela começou a se levantar, pegando a bolsa que estava pendurada na cadeira. Foi quando Rodrigo estendeu o braço e segurou o pulso dela,
Não com força suficiente para machucar, mas o bastante para impedi-la de se afastar. O gesto foi tão rápido e inesperado que Mariana ficou paralisada por um segundo. Você não vai a lugar nenhum até a gente resolver isso, Rodrigo disse, sua voz agora perigosamente baixa. Vai ficar aqui, vai terminar esse maldito jantar e vai parar de fazer drama. Foi nesse momento que Isabel começou a chorar. Não era um choro alto ou dramático. Era aquele tipo de soluço silencioso e assustado de uma criança que presenciou algo que a abalou profundamente. Lucas sentiu o coração apertar quando ela escondeu o rosto em seu ombro, o corpinho tremendo. Ei, está tudo bem, meu amor, ele sussurrou, envolvendo-a em um abraço protetor. Mas sabia que não estava tudo bem. Isabel já tinha visto violência demais em sua curta vida. O acidente que levou a mãe tinha acontecido bem na frente dela. Aquela cena, um homem dominando uma mulher assustada, devia estar trazendo memórias que ele tentava desesperadamente ajudá-la a processar. O choro de Isabel quebrou o transe em que os outros clientes pareciam estar. Alguns homens começaram a se levantar. O dono do restaurante surgia da cozinha com expressão alarmada, mas foi Lucas quem se moveu primeiro. Ele não era um homem grande ou intimidador. Com seu 1,75 m, ombros estreitos e as mãos marcadas mais por giz de lousa que por qualquer tipo de trabalho físico, Lucas Mendes não parecia o tipo que interviria em uma situação potencialmente perigosa. Mas havia algo que os últimos 2 anos de luto e luta solitária tinham ensinado a ele. Às vezes, você simplesmente não pode ficar parado. Desculpe interromper, Lucas disse. Sua voz firme apesar do coração batendo acelerado. Ele ainda segurava Isabel contra o peito com um braço, mas estava de pé, criando uma presença impossível de ignorar. Mas o senhor está assustando minha filha, e pela cara da moça, está assustando ela também. Que tal soltar o braço dela, e todo mundo respirar um pouco? Rodrigo virou-se para ele com uma expressão de incredulidade que rapidamente se transformou em desdém. Seus olhos percorreram Lucas da cabeça aos pés, registrando a camisa de botão desbotada, as calças jeans surradas, o relógio barato no pulso. E quem é você, exatamente? Rodrigo perguntou, soltando o pulso de Mariana, mas se voltando completamente para Lucas em uma postura claramente agressiva. O salvador da pátria? Quer bancar o herói na frente da filhinha? Eu sou só um pai tentando ter um jantar tranquilo. Lucas respondeu, mantendo a voz calma apesar da adrenalina. E um professor que sabe reconhecer bullying quando vê um. O que o senhor está fazendo não está certo, e todo mundo aqui sabe disso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Lucas podia sentir os olhos de todos no restaurante sobre eles. Podia ouvir Isabel soluçando baixinho contra seu ombro. Podia ver as narinas de Rodrigo dilatadas de raiva. Por um momento terrível, achou que o homem fosse partir para cima dele. Foi Mariana quem quebrou o impasse. Obrigada, ela disse, sua voz ainda um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra. Mas eu consigo lidar com isso. Ela se virou para Rodrigo e quando falou novamente, havia aço em seu tom. Rodrigo, eu vou embora agora. Não tente me seguir, não tente me ligar. Este encontro acabou e qualquer contato futuro será considerado assédio. Está claro? Rodrigo abriu a boca, certamente para soltar mais algum insulto, mas o dono do restaurante finalmente chegou, acompanhado de um segurança que Lucas não tinha percebido estar ali. Senhor, o dono disse com uma firmeza educada, mas inegociável. Vou ter que pedir que o senhor se retire, agora. Por um momento, Rodrigo pareceu considerar argumentar. Seus olhos saltavam entre Lucas, Mariana, o dono e o segurança, calculando suas opções. Finalmente, com um bufo de indignação, ele pegou sua carteira e jogou algumas notas sobre a mesa. Não vale a pena. Ele cuspiu, olhando para Mariana com desprezo. Você não vale todo esse trabalho. Mulher complicada, cheia de trauma. Boa sorte encontrando alguém que aguente você. Ele saiu pisando duro, empurrando a porta com força suficiente para fazê-la bater contra a parede. O restaurante permaneceu em silêncio por mais alguns segundos,
antes que o burburinho cauteloso das conversas recomeçasse, as pessoas voltando suas atenções para seus pratos, com aquele constrangimento coletivo de quem presenciou uma intimidade indesejada. Lucas ainda estava de pé, balançando Isabel levemente, quando percebeu que Mariana estava olhando diretamente para ele. Havia gratidão naqueles olhos escuros, sim, mas também algo mais. Uma vulnerabilidade crua que ela tinha lutado tanto para não mostrar diante de Rodrigo. Obrigada, ela repetiu, desta vez diretamente para ele. Você não precisava fazer isso. Isabel ficou assustada. Lucas respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. E de certa forma, explicava. Ele acariciou os cabelos da filha, sentindo-a começar a se acalmar. Ela já viu coisas demais para uma criança. Algo no rosto de Mariana se suavizou. Ela pegou sua bolsa e, para surpresa de Lucas, se aproximou da mesa deles. De perto, ele pôde ver melhor seus traços, a linha delicada da mandíbula, as sardas quase invisíveis sobre as maçãs do rosto, os lábios ainda apertados pela tensão. Oi, ela disse suavemente, abaixando-se para ficar na altura de Isabel. Desculpa ter te assustado. Você está bem? Isabel ergueu o rosto molhado de lágrimas, encarando Mariana com aquela franqueza desconcertante das crianças. Aquele homem era muito bravo. Ele ia machucar você? Não, Mariana respondeu. E Lucas percebeu que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele estava sendo muito rude e me fazendo sentir mal. Às vezes adultos fazem isso. Tentam nos fazer sentir pequenos quando estão com raiva. Mas seu pai foi muito corajoso em falar alguma coisa. Isabel olhou para Lucas com aquela adoração incondicional que só filhas têm por seus pais. Meu pai é o mais corajoso do mundo, ela declarou com absoluta convicção. Lucas sentiu as bochechas esquentarem. Não sei sobre isso, princesa. Eu só... Você foi sim, Mariana o interrompeu, levantando-se e encontrando os olhos dele. Foi corajoso e gentil, e eu agradeço muito. Um garçom apareceu ao lado dela, carregando uma bandeja com a conta. Mariana a pegou sem olhar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outra voz se juntou à conversa. Senhor? Era outro garçom, este segurando uma maquininha de cartão com uma expressão constrangida. Desculpe, mas seu cartão foi recusado. O senhor tem outra forma de pagamento? Lucas sentiu o mundo desabar. Claro que isso teria que acontecer agora na frente dessa mulher que ele tinha acabado de salvar heroicamente. Ele tinha calculado mal o quanto tinha de limite disponível, apostando que um jantar simples com Isabel caberia no orçamento apertado da quinzena, mas esquecera da compra de remédios da mãe que havia feito mais cedo. Eu tenho dinheiro, ele gaguejou, sabendo que era mentira mesmo antes de checar a carteira. Tinha no máximo R$ 20 em espécie, e a conta era quase o triplo disso. Pode dar um minuto? Eu vou... Coloca na minha, Mariana disse de repente, estendendo seu próprio cartão para o garçom. As duas contas, por favor. Não, espera. Lucas protestou, o constrangimento esquentando seu rosto. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Mariana o interrompeu gentilmente. Mas você acabou de me ajudar a sair de uma situação horrível. É o mínimo que posso fazer. Por favor, deixe eu fazer isso. Lucas abriu a boca para argumentar, mas Isabel escolheu aquele momento para finalmente sair de seu ombro e olhar para Mariana com curiosidade renovada. Você é muito bonita, Isabel disse com aquela honestidade brutal das crianças. Seu cabelo brilha, parece cabelo de princesa. Mariana soltou uma risada genuína, o primeiro som de alegria que Lucas ouvira dela. Obrigada, querida. E você tem os olhos mais lindos que eu já vi. Parecem duas azeitonas brilhantes. Isabel riu também, o som agudo e cristalino enchendo o espaço entre eles. Azeitonas! Papai, ela falou que meus olhos são azeitonas. Lucas se viu sorrindo também, apesar do constrangimento ainda queimando em seu peito. Havia algo na presença de Mariana que estava mudando a atmosfera, transformando o que poderia ter sido uma humilhação total em algo quase agradável.
O garçom voltou com os recibos e Mariana assinou ambos com movimentos rápidos antes que Lucas pudesse protestar novamente. Quando ela devolveu a caneta, Isabel de repente puxou a manga dela. "Você quer tomar sorvete com a gente?" A menina perguntou com aquela esperança radiante que desarmava qualquer adulto. "Papai sempre me leva na sorveteria depois do jantar. Eles têm sorvete de morango com pedacinhos de morango de verdade." "Isabel." Lucas começou, pronto para se desculpar pelo convite espontâneo. Mas Mariana já estava sorrindo. "Sorvete de morango com pedacinhos de morango de verdade?" Ela repetiu, fingindo estar impressionada. "Como eu poderia recusar uma oferta dessas?" Ela olhou para Lucas e ele viu a pergunta silenciosa em seus olhos. Estava tudo bem? Ele realmente não se importava? E para sua própria surpresa, Lucas percebeu que não apenas não se importava. Ele realmente queria que ela fosse com eles. Havia algo em Mariana Castelo, algo na maneira como ela tinha lidado com aquela situação terrível com dignidade, na maneira como ela tinha sido gentil com Isabel, na vulnerabilidade que ele vira em seus olhos, que o intrigava. "A sorveteria fica a 2 quadras daqui", ele disse, finalmente se permitindo um sorriso genuíno. E Isabel não estava exagerando sobre o sorvete de morango. "É realmente bom." "Então está decidido", Mariana disse, pegando sua bolsa. "Mas tem uma condição." Lucas arqueou uma sobrancelha. "Qual?" "Você me deixa pagar o sorvete também. Afinal, vocês estão me salvando de ter que voltar sozinha para casa depois dessa noite desastrosa." Isabel pulou da cadeira, já pegando a mão de Mariana como se fossem velhas amigas. "Você pode sentar do meu lado na sorveteria, e eu vou te contar sobre a minha professora. Ela é muito legal, mas às vezes dá lição de casa demais." Enquanto saíam do restaurante na noite morna de São Paulo, Lucas observou sua filha balançando de mãos dadas com uma mulher que elas tinham conhecido há apenas 15 minutos. Havia algo profundamente surreal naquilo tudo. Como uma noite que deveria ter sido apenas um jantar comum com Isabel tinha se transformado em algo completamente inesperado. Ele não sabia ainda, não podia saber naquele momento. Mas aquela caminhada de 2 quadras até a sorveteria seria o começo de algo que mudaria todas as suas vidas. Às vezes, pensaria Lucas mais tarde, os momentos mais importantes não chegam anunciados. Eles aparecem disfarçados de coincidências, de intervenções necessárias, de convites espontâneos para tomar sorvete. E enquanto Isabel tagarelava animadamente sobre sua escola, sobre seu desenho preferido, sobre como ela adorava chocolate, mas hoje ia pedir morango para combinar com o cabelo de Mariana, Lucas encontrou o olhar dela por cima da cabeça da menina. Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, ainda cauteloso, mas real. E ele sorriu de volta, sentindo algo em seu peito que não sentia há muito tempo. Esperança. A sorveteria Dolce Vita era um daqueles lugares que resistiam teimosamente à modernização. Paredes cor de creme com detalhes em azul desbotado, mesinhas redondas de mármore sintético, e um balcão refrigerado que exibia pelo menos 20 sabores diferentes em recipientes metálicos. O dono, seu Antônio, um italiano de verdade que tinha vindo para o Brasil nos anos 70, cumprimentou Lucas e Isabel com a familiaridade de quem os via toda semana. "Boa noite, professor. E a minha princesinha Isabel." Seu Antônio abriu um sorriso largo. "Deixa eu adivinhar. Chocolate com avelã para você e para a pequena." "Morango hoje!" Isabel anunciou triunfante, como se estivesse revelando um grande segredo. "Com pedacinhos de morango de verdade." "Madonna! Uma mudança no cardápio?" Seu Antônio fingiu choque. "E quem é a moça bonita que trouxe essa revolução?" Mariana sorriu, estendendo a mão. "Mariana, prazer." "O prazer é todo meu, senhorina. Qualquer amiga do professor Lucas é amiga da casa." Ele piscou conspiratoriamente. "E posso dizer que em 2 anos vindo aqui, é a primeira vez que o professor traz uma companhia feminina que não seja a Isabel." Lucas sentiu as orelhas esquentarem. "Seu Antônio..." "Estou só dizendo a verdade." O italiano riu, já preparando as bolas de sorvete.
Para a senhora, qual sabor? Mariana olhou para as opções, mas Isabel já estava puxando sua manga. Prova o de pistache. É verde igual a seus olhos. Quer dizer, não verde, mas tem um pouquinho de verde. Isabel, Lucas disse gentilmente, os olhos da Mariana são castanhos, querida. Mas quando a luz bate, tem verde. Isabel insistiu com a lógica irrefutável de uma criança de 7 anos. Eu vi no restaurante. Mariana se abaixou até ficar na altura de Isabel, e Lucas percebeu que ela fazia isso naturalmente, sem aquela condescendência que muitos adultos tinham com crianças. Sabe que você tem razão? Minha mãe sempre dizia que meus olhos mudavam de cor dependendo da luz. Vou pegar o pistache então, em homenagem à sua descoberta. A expressão de Isabel se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Elas se sentaram em uma mesa perto da vitrine, e Lucas insistiu em pelo menos pagar os sorvetes, usando as notas amassadas que tinha no bolso. Não era muito, mas era algo. Seu orgulho já tinha levado pancadas suficientes por uma noite. Então, Mariana começou depois de provar uma colherada do sorvete e fazer uma expressão genuína de aprovação. Isabel me disse que você é professor. De que matéria? História, Lucas respondeu, observando Isabel atacar seu sorvete com a concentração intensa que crianças dedicavam a coisas importantes. Ensino médio, escola estadual na Zona Leste. Meu pai ensina sobre reis e rainhas e guerras antigas, Isabel complementou, a boca manchada de rosa. E sobre pessoas que fizeram coisas importantes, mas que a gente não aprende na escola normal. Tento trazer perspectivas diferentes, Lucas explicou, sentindo-se mais à vontade à medida que falavam sobre seu trabalho. História africana, indígena, das mulheres, a história que geralmente fica de fora dos livros didáticos. Mariana inclinou a cabeça, genuinamente interessada. Deve ser desafiador, especialmente em escola pública com poucos recursos. É, Lucas admitiu. Mas também é o que torna o trabalho significativo. Quando você vê um aluno entender pela primeira vez que história não é só sobre homens brancos europeus, que existe um mundo inteiro de narrativas que foram silenciadas. Vale cada dificuldade. Houve uma pausa confortável enquanto todos comiam. Isabel balançava as pernas debaixo da mesa, cantarolando baixinho uma música que Lucas reconheceu como a abertura de seu desenho favorito. E você? Lucas perguntou. Isabel disse que você é arquiteta? Tentando ser. Mariana respondeu com um sorriso que não chegou completamente aos olhos. Tenho um escritório pequeno, trabalho principalmente com reformas residenciais e alguns projetos comerciais menores. Nada muito glamuroso. Mas você constrói coisas, Isabel interrompeu, seus olhos arregalados. Tipo casas e prédios? Isso é muito legal. Mais ou menos isso, Mariana concordou. Às vezes eu pego um espaço velho e transformo em algo novo e bonito. É como dar uma segunda chance para lugares que as pessoas já desistiram. Lucas percebeu a escolha cuidadosa de palavras. Segundas chances. Havia uma história ali, ele intuía, algo mais profundo do que ela estava compartilhando. Mas não era o momento de perguntar. Não ainda. Papai também dá segundas chances, Isabel anunciou subitamente. Ele diz que todo mundo merece uma, até a mamãe. O clima na mesa mudou sutilmente. Lucas viu a confusão passar pelo rosto de Mariana, seguida por algo que parecia compreensão cautelosa. Isabel, percebendo que tinha dito algo significativo sem entender completamente o que, olhou para o pai com aquela expressão de criança que sabe que pode ter falado demais. A mãe de Isabel faleceu há 2 anos. Lucas explicou baixinho, a mão automaticamente indo para o ombro da filha em um gesto protetor que havia se tornado reflexo. Acidente de carro. Eu sinto muito, Mariana disse. E havia uma genuinidade em sua voz que ia além da cortesia social. Isso deve ter sido impossível. Ainda é, às vezes, Lucas admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Havia algo em Mariana que convidava à abertura, talvez porque ela mesma carregava um peso visível nos ombros. Mas a gente vai levando, não é, princesa?
Isabel acenou com a cabeça, mas seus olhos já estavam ficando vidrados de sono. Era quase 9 da noite, bem depois de sua hora de dormir em um dia de escola. Lucas percebeu que o cansaço emocional da noite estava finalmente alcançando a filha. Acho que alguém aqui está pronta para a cama, ele disse gentilmente. Não estou com sono, Isabel protestou, mesmo enquanto esfregava os olhos. Ainda tem sorvete. Que tal levarmos para casa? Mariana sugeriu. Seu Antônio pode colocar o resto em um potinho, e você termina amanhã. A solução prática pareceu satisfazer Isabel, que aceitou ser convencida. Enquanto Lucas acertava os detalhes com seu Antônio, ele viu pelo canto do olho Mariana verificar o celular e fazer uma careta. Problemas? Ele perguntou quando voltou à mesa. Só mensagens de alguém que eu preferiria nunca mais ouvir falar. Ela respondeu, guardando o telefone rapidamente. Nada que não possa ser ignorado. Mas Lucas tinha visto a tensão voltar aos ombros dela, a linha da mandíbula endurecer. Rodrigo, presumiu. O idiota do restaurante não tinha aprendido a lição. Lá fora, a noite paulistana estava em pleno andamento. Carros passavam na avenida próxima. Um grupo de adolescentes ria alto na esquina. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas. A vida normal da cidade, alheia aos pequenos dramas que se desenrolavam em restaurantes e sorveterias. Meu carro está a 2 quadras, Mariana disse, apontando na direção oposta a que Lucas precisava ir. Eu preciso... Deixa a gente te acompanhar até lá. Lucas se ofereceu antes que pudesse pensar melhor. Não é seguro você andar sozinha a essa hora, especialmente depois de... tudo. Mariana pareceu prestes a recusar, aquele orgulho independente voltando à tona. Mas então Isabel bocejou alto e se aninhei contra a perna dela, e algo no rosto de Mariana amoleceu. Tudo bem, ela concordou. Obrigada. Caminharam em um silêncio confortável, Isabel entre os dois, segurando a mão de cada um. Lucas estava hiperconsciente da presença de Mariana ao seu lado, do perfume sutil que ela usava, algo floral, mas não enjoativo, da maneira como ela ajustava o passo para combinar com o ritmo sonolento de Isabel. O carro dela era um Civic preto, alguns anos velho, mas bem cuidado. Nada ostensivo, nada que gritasse riqueza, mas definitivamente um carro melhor que o Palio detonado de Lucas que mal conseguia passar na inspeção veicular todo ano. Bom, Mariana disse quando chegaram ao veículo. E Lucas percebeu que nenhum dos dois parecia saber como encerrar aquela noite estranha e inesperada. Obrigada. Por tudo. No restaurante, pelo sorvete, por me acompanhar até aqui. A gente que agradece, Lucas respondeu. Por pagar o jantar, por ser tão gentil com a Isabel. Eles estavam se agradecendo demais, ele percebeu. Como 2 estranhos tentando encerrar educadamente algo que, estranhamente, nenhum dos dois parecia realmente querer que terminasse. Foi Isabel quem quebrou o impasse, olhando para Mariana com aqueles olhos sonolentos, mas esperançosos. Você vai visitar a gente de novo? Lucas sentiu as bochechas esquentarem. Isabel, a Mariana é uma pessoa muito ocupada. Não tão ocupada assim, Mariana o interrompeu, abaixando-se para ficar na altura de Isabel mais uma vez. Sabe de uma coisa? Eu adoraria visitar vocês de novo. Se seu pai deixar, claro. Ela olhou para Lucas e havia uma pergunta ali, mas também uma vulnerabilidade. Ela tinha tido uma noite terrível, tinha sido resgatada por um estranho e sua filha, e agora estava se oferecendo para prolongar aquela conexão improvável. Era loucura, era impulsivo, era completamente fora do comum. Claro, Lucas se ouviu dizendo, que tal trocarmos números? Podemos marcar algo. Talvez um parque no fim de semana? Isabel adora o Ibirapuera. O sorriso que iluminou o rosto de Mariana foi genuíno e um pouco surpreso, como se ela mesma não tivesse esperado que ele concordasse. Eles trocaram telefones ali mesmo, dedos digitando números na tela enquanto Isabel observava com satisfação óbvia. Papai, Isabel disse quando Mariana já estava dentro do carro. Eu gostei dela. Eu também, querida. Lucas admitiu,
observando as luzes traseiras do Civic desaparecerem na noite. Eu também. O apartamento de Lucas ficava em um prédio sem elevador na Vila Matilde, um bairro que seu pai teria chamado de classe média baixa tentando se segurar. Terceiro andar, 2 quartos minúsculos, uma sala que cabia apenas um sofá e uma TV pequena, e uma cozinha onde 2 pessoas não cabiam ao mesmo tempo. Mas era deles, limpo e organizado apesar da mobília velha, com desenhos de Isabel cobrindo a geladeira e livros empilhados em toda a superfície disponível. Sua mãe, Dona Célia, estava na sala vendo a novela quando eles entraram. Ela morava no apartamento ao lado. Lucas tinha insistido que ela ficasse próxima depois do diagnóstico de catarata. A visão dela estava piorando rapidamente, e ele não suportava a ideia de ela ficar sozinha em uma casa em Santo André quando precisasse tanto de ajuda. Chegaram tarde, ela observou, mas sem censura real. Dona Célia tinha 65 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque frouxo, e aquele tipo de percepção afiada que vinha de décadas criando filhos sozinha. Isabel já jantou? Jantamos fora, avó, Isabel anunciou, sua sonolência momentaneamente esquecida diante da perspectiva de contar novidades. No restaurante italiano, e tomamos sorvete, e conhecemos uma moça muito bonita que o papai salvou de um homem mau. Dona Célia arqueou uma sobrancelha na direção de Lucas, que suspirou e começou a preparar Isabel para dormir enquanto resumia rapidamente os eventos da noite. Ele minimizou a parte sobre Rodrigo, não querendo alarmar a mãe, mas não conseguiu esconder completamente o quanto a noite tinha sido incomum. E você vai ver essa moça de novo? Dona Célia perguntou depois que Isabel finalmente cedeu ao sono, deitada em sua cama cheia de bichos de pelúcia e com um desenho de anjo colado na cabeceira. Talvez, Lucas respondeu, pegando uma cerveja na geladeira, seu único luxo da semana. Vamos ao parque no sábado, se ela não mudar de ideia até lá. Ela vai, Dona Célia disse com convicção. Vi pelo jeito que você falou dela. Essa não é do tipo que foge. Lucas tomou um gole da cerveja, deixando o líquido gelado acalmar os nervos ainda à flor da pele. Mãe, ela é diferente de mim, bem diferente. Tem carro próprio, trabalha com arquitetura, mora em um lugar provavelmente 10 vezes melhor que aqui. E daí? Dona Célia se levantou, aproximando-se do rosto dele para enxergar melhor com os olhos cada vez mais nebulosos. Seu pai era faxineiro de prédio comercial. Eu era auxiliar de limpeza. Você se tornou professor, autor de artigos acadêmicos, um pai maravilhoso. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menor por causa de dinheiro, Lucas. Nunca. Ela beijou sua testa e foi embora para o próprio apartamento, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos e com a lembrança dos olhos castanhos de Mariana, olhando para ele com aquela mistura de gratidão e algo mais que ele não conseguia nomear. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Oi, Lucas. É a Mariana. Só queria dizer obrigada de novo. E confirmar que sábado está de pé. Que horas vocês costumam ir ao parque? Lucas sorriu para a tela pequena do celular velho, os dedos digitando e apagando várias versões de resposta antes de finalmente decidir por algo simples. 10 horas, está bom? Isabel adora ver os patos na lagoa. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Leva o pão para os patos? Eles vão te amar para sempre. Houve uma pausa, e então outra mensagem. Lucas, obrigada. Por hoje, por tudo. Faz tempo que eu não me sentia segura. Foi bom. Ele segurou o telefone por um longo momento, considerando a resposta. Finalmente digitou. Imagina, qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, não teria. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. O que Lucas não sabia, e não descobriria até dias depois, era que naquele exato momento, a 3 quilômetros dali, Mariana estava sentada no chão do seu apartamento em Moema, rodeada por caixas ainda não desfeitas da mudança recente. O celular apertado contra o peito, chorando. Não eram lágrimas de tristeza, não exatamente. Eram lágrimas de alívio, de exaustão emocional,
do peso de 5 anos de um casamento que tinha destroçado sua autoestima, sendo finalmente começando a se dissipar. O encontro com Rodrigo tinha sido um teste, ela percebeu agora. Uma tentativa desesperada de provar para si mesma que estava pronta para seguir em frente, que podia sair com alguém novo, sem que todos os velhos medos e inseguranças voltassem. E tinha sido um desastre completo. Rodrigo tinha todas as características tóxicas de Tiago, como se ela tivesse inconscientemente escolhido um clone de seu ex-marido. Mas então Lucas tinha aparecido. Lucas com sua filha de olhos imensos e seu orgulho ferido, mas intacto, com sua gentileza genuína e sua recusa em ficar parado enquanto alguém era maltratado. Lucas que tinha criado um espaço onde ela podia respirar, podia rir, podia começar a se sentir humana de novo. Seu celular vibrou. Outra mensagem, mas desta vez de um número que fez seu estômago revirar. Você me passou vergonha hoje. Vai se arrepender, Mariana. Ninguém me trata desse jeito e sai impune, especialmente não uma frustrada que mal consegue manter um escritório de quinta aberto. Rodrigo. Claro. E embaixo, outra mensagem, este de um número diferente, mas igualmente indesejado. Soube que você arrumou um namorado professor. Que decadência, Mari. Mas não se preocupe, ele vai enjoar quando descobrir como você é complicada. Sempre foi. Tiago. Mariana olhou para as duas mensagens por um longo momento. 6 meses atrás, antes da terapia, antes de finalmente juntar coragem para se divorciar, essas palavras teriam a destruído. Teriam confirmado todas as coisas horríveis que ela tinha começado a acreditar sobre si mesma durante aqueles 5 anos. Mas agora, sentada no chão frio de seu apartamento novo, pensando em uma menina de 7 anos que tinha dito que seus olhos pareciam ter verde quando a luz batia, e em um homem que tinha defendido uma estranha sem pedir nada em troca, Mariana percebeu algo fundamental. Ela não precisava mais acreditar naquelas palavras. Com movimentos deliberados, ela bloqueou ambos os números, apagou as mensagens e respirou fundo. Sábado. Ela tinha um encontro no parque no sábado, com um pai solteiro gentil e sua filha adorável, para alimentar patos e talvez começar a acreditar que segundas chances eram realmente possíveis. Na quinta-feira, Lucas estava corrigindo provas durante seu horário de almoço, quando a professora Ana entrou na sala dos professores. Ana lecionava português, tinha 28 anos, era bonita de uma forma convencional e tinha deixado claro em várias ocasiões que estava interessada em Lucas. Oi, Lu, ela disse, sentando-se desconfortavelmente perto dele na mesa compartilhada. Vai no happy hour de sexta? O pessoal todo vai. Não posso, Lucas respondeu automaticamente, mantendo os olhos nas provas. Isabel, você sempre diz isso, Ana reclamou, com aquele tom de brincadeira que não era completamente brincadeira. Nunca sai, nunca se diverte. Sua mãe pode ficar com ela uma noite, não pode? Minha mãe está com problemas de saúde, Lucas explicou pela 10ª vez, tentando manter a paciência. E mesmo que não estivesse, eu gosto de passar as noites com minha filha. Sei. Ana se inclinou mais perto, baixando a voz. Mas você não pode ser só pai, Lucas. Tem que ter uma vida também. Tem que se permitir conhecer pessoas, sair, se divertir. Eu saí ontem, Lucas se viu dizendo. Jantei fora com Isabel e conheci alguém muito interessante, na verdade. A expressão de Ana mudou sutilmente. Alguém interessante? Uma arquiteta. Lucas continuou, sentindo-se um pouco culpado pela satisfação que sentiu ao ver a reação dela. Vamos sair de novo no sábado. Que rápido, Ana comentou, seu tom mudando para algo mais frio. Não é muito seu estilo, Lucas. Conhecer alguém assim de repente. Às vezes as melhores coisas acontecem de repente, ele respondeu, voltando sua atenção para as provas. Ana ficou sentada ali por mais alguns segundos, claramente esperando que ele elaborasse. Quando ficou óbvio que ele não ia fazer isso, ela se levantou com um suspiro exagerado. Bom, espero que dê certo, ela disse, em um tom que sugeria o oposto. Mas você sabe,
Pessoas de mundos muito diferentes raramente funcionam juntas. É só um aviso de amiga. Depois que ela saiu, Lucas ficou encarando a porta fechada, o comentário dela reverberando desconfortavelmente. Pessoas de mundos diferentes. Era exatamente o que ele tinha pensado sobre si mesmo e Mariana. Mas ouvir de outra pessoa fazia soar como uma sentença definitiva, uma verdade universal contra a qual era inútil lutar. Seu celular vibrou. Mariana. Desculpa incomodar durante o dia, mas estava pensando... Vocês almoçam em casa normalmente? Eu poderia levar algo para a gente comer no parque no sábado? Fazer um piquenique? Lucas sorriu apesar das palavras de Ana ainda ecoando em sua cabeça. Isabel ia surtar de felicidade. Ela adora piquenique. Ótimo. Alguma alergia ou restrição alimentar que eu precise saber? Nenhuma. A gente come de tudo. Perfeito. Mal posso esperar. Lucas também mal podia esperar. E enquanto voltava para as provas de seus alunos, escolheu acreditar que talvez, só talvez, pessoas de mundos diferentes pudessem encontrar um meio termo. Um lugar onde professores de escola pública e arquitetas, pais solteiros e mulheres recomeçando suas vidas pudessem construir algo novo. Afinal, como Mariana havia dito, ela era especialista em dar segundas chances para lugares que as pessoas já tinham desistido. Talvez funcionasse com pessoas também. O sábado amanheceu com aquele céu azul impossível que só São Paulo oferecia depois de dias de chuva. Lucas acordou cedo, nervoso de uma forma que não sentia desde antes de Juliana morrer. Isabel já estava acordada naturalmente, sentada na cama escolhendo qual roupa usar com a seriedade de alguém decidindo o destino do mundo. A blusa rosa ou a amarela? Ela perguntou pela 5ª vez. Qualquer uma fica linda, princesa. Lucas respondeu, verificando o relógio pela 10ª vez. Ainda eram apenas 7 da manhã. Eles tinham 3 horas antes de encontrar Mariana. Mas a rosa tem purpurina, Isabel argumentou. Mas a amarela é a cor do sol, e hoje tem sol. Lucas sorriu, reconhecendo a ansiedade da filha espelhando a sua própria. Que tal a amarela? Vai combinar com o dia. Dona Célia apareceu na porta, já vestida apesar da hora. Seus olhos nebulosos tentaram focar no filho. Você está mais nervoso que adolescente no primeiro encontro. Não estou nervoso, Lucas mentiu. Está sim. Isabel e Dona Célia falaram em uníssono, fazendo Lucas rir. Tá bom, talvez um pouco, ele admitiu. É que faz muito tempo. E ela é... especial? Dona Célia sugeriu, sentando-se na cama ao lado de Isabel. Vi isso nos seus olhos quando você falou dela. Não vi esse brilho desde a Juliana. O nome da falecida esposa caiu no quarto como uma pedra na água, criando ondas invisíveis. Isabel ficou quieta por um momento, seus dedos brincando com a barra da blusa amarela. A mamãe ia gostar da Mariana, ela disse suavemente. Ela sempre dizia que o papai merecia ser feliz. Lucas sentiu a garganta apertar. Você se lembra disso? Me lembro de algumas coisas, Isabel respondeu, seus olhos grandes e sérios. Lembro que ela cheirava a flores, e que ela cantava no carro. E que ela disse no hospital, antes de virar anjo, ela disse que você tinha que prometer ser feliz de novo. Lucas não sabia que Isabel se lembrava disso. Juliana tinha ficado consciente por algumas horas depois do acidente, tempo suficiente para despedidas que ainda cortavam como vidro. Ela havia feito Lucas prometer muitas coisas naquele quarto de hospital. Cuidar bem de Isabel, não deixá-la esquecer da mãe, e sim, ser feliz de novo. Então vamos fazer sua mãe orgulhosa, Dona Célia disse, quebrando o momento pesado com sua praticidade característica. Vamos tomar café e deixar vocês dois lindos para esse passeio. A Mariana tinha passado a noite de sexta inteira preparando a cesta de piquenique. Ela havia feito sanduíches naturais, cortado frutas, embalado biscoitos caseiros que aprendeu a fazer em aulas de culinária que tinha frequentado para fugir das tardes vazias após o divórcio. Tinha escolhido uma toalha xadrez vermelha e branca que comprou especialmente para a ocasião,
Tinha até colocado flores frescas em um pequeno vaso improvisado. Era demais? Provavelmente. Mas Mariana descobriu que quando estava nervosa, ela supercompensava. E estava muito nervosa. Seu celular tocou. Marcela, sua melhor amiga e sócia no escritório de arquitetura. Então hoje é o grande dia do piquenique com o professor Gato? Ele não é gato, Mariana protestou, mesmo sabendo que era mentira. Lucas tinha aquele tipo de beleza discreta. Olhos castanhos gentis, um sorriso que transformava completamente seu rosto, mãos fortes, mas delicadas. E sim, é hoje. Mari, você refez esses sanduíches 3 vezes ontem. Eu vi. Queria que ficassem perfeitos. Eles são sanduíches, não uma instalação artística, Marcela riu. Mas falando sério, estou feliz por você. Faz tempo que não te vejo assim, animada, esperançosa. É assustador, Mariana admitiu. 6 meses atrás eu estava casada com Tiago, achando que o problema era todo meu, que eu era complicada demais, exigente demais, nunca suficiente. E agora tem esse homem que mal me conhece, mas que interveio quando um idiota estava me intimidando, que é gentil com a filha dele, que não está tentando impressionar ou controlar. E que te deixou toda bobinha, Marcela completou com carinho. É permitido, sabia? Se permitir ser feliz, se permitir tentar de novo. Depois que desligaram, Mariana ficou olhando para o celular. Tinha 3 mensagens não lidas de Rodrigo que ela se recusava a abrir. Ele tinha conseguido seu Instagram de alguma forma, tinha mandado direct, tinha até tentado ligar 2 vezes. O nível de obsessão era perturbador. E tinha uma mensagem de Tiago também, recebida às 3 da manhã. Contra seu melhor julgamento, ela abriu. Vi suas fotos no Instagram. Está diferente, mais magra. Finalmente está se cuidando? Pena que é tarde demais. Ah, e sobre aquele projeto da Galeria Estrela que você está correndo atrás. Seria uma pena se os donos soubessem sobre seus problemas emocionais durante nosso casamento. Só dizendo. Mariana sentiu o estômago revirar. A Galeria Estrela era seu primeiro grande projeto comercial, algo que poderia finalmente estabelecer seu escritório como sério no mercado. Se Tiago interferisse, se ele espalhasse mentiras sobre ela para os proprietários. Mas não hoje. Ela não ia deixar Tiago arruinar isso também. Bloqueou o número. Deveria ter feito isso semanas atrás. E forçou-se a respirar fundo. Terapia. Ela tinha aprendido técnicas para isso. 5 coisas que podia ver, 4 que podia tocar, 3 que podia ouvir. Funcionou. Aos poucos, o aperto no peito afrouxou. Ela olhou para o relógio. 9h15. Tinha 45 minutos antes de sair. Tempo suficiente para trocar de roupa pela 4ª vez. O Parque Ibirapuera estava lotado para um sábado ensolarado. Famílias com crianças, corredores, ciclistas, casais de mãos dadas, vendedores ambulantes com seus carrinhos de picolé e milho cozido. Lucas segurou firme na mão de Isabel enquanto procurava por Mariana perto do portão principal onde tinham combinado. E então a viu. Mariana estava perto de uma árvore, usando um vestido leve de algodão estampado com flores pequenas, o cabelo castanho solto caindo sobre os ombros. Ela carregava uma cesta de vime que parecia ter saído de um filme, e quando seus olhos encontraram os dele, seu rosto inteiro se iluminou. "Oi!" Isabel gritou antes que Lucas pudesse dizer qualquer coisa, correndo em direção a Mariana e praticamente pulando em seus braços. Mariana riu, equilibrando a cesta com uma mão e abraçando Isabel com a outra. "Oi, querida! Você está linda! Amarelo é definitivamente sua cor." "É a cor do sol", Isabel explicou solenemente. "Escolhi porque hoje tem sol." "Escolha perfeita", Mariana concordou. Então levantou os olhos para Lucas. "Oi." "Oi", ele respondeu, sentindo-se ridiculamente tímido. "Você trouxe uma cesta de verdade." "E você achou que eu ia trazer uma cesta de mentira?" Mariana brincou. "Vem, vamos achar um lugar bom. Peguei pão para os patos como prometido." Eles encontraram um lugar perfeito sob uma árvore ampla perto do lago,
onde podiam ver os patos nadando e as crianças brincando. Mariana abriu a toalha com movimentos práticos, e Lucas observou fascinado quando ela começou a tirar coisas da cesta, sanduíches embrulhados em papel manteiga, Tupperware com frutas cortadas, biscoitos caseiros, suco natural em uma térmica, até guardanapos de tecido. "Você cozinha?" ele perguntou impressionado. "Aprendi depois do divórcio", Mariana respondeu, sem elaborar mais. "Descobri que era terapêutico e que eu era boa nisso." Isabel já estava atacando um sanduíche de queijo e cenoura ralada, fazendo sons de aprovação. "Tá muito gostoso. Papai, você provou?" Lucas pegou um sanduíche e tinha que admitir que estava delicioso, simples, fresco, feito com cuidado. "Você perdeu sua vocação. Devia abrir um restaurante." "Já basta um projeto complicado por vez", Mariana disse, mas estava sorrindo. Eles comeram conversando sobre coisas leves. Isabel contou sobre a escola, sobre sua melhor amiga Emma que tinha perdido um dente, sobre o desenho de unicórnio que ela tinha feito e que a professora colocou no mural. Lucas falou sobre seus alunos, sobre o projeto que estava desenvolvendo sobre história afro-brasileira. Mariana compartilhou sobre uma reforma que estava projetando, transformando um galpão antigo em um café moderno. Era fácil. Surpreendentemente fácil. Depois de comer, Isabel os arrastou até a beira do lago para alimentar os patos. Mariana tinha trazido um pão apropriado, não aquele branco industrial que faz mal para os animais, e Isabel estava em êxtase distribuindo pedacinhos para os patos que se acumulavam. "Ela é especial", Mariana comentou, observando Isabel. "Muito madura para a idade." "Teve que crescer rápido demais", Lucas disse, e havia tristeza em sua voz. "Crianças que perdem um dos pais sempre crescem rápido demais." "Ela fala sobre a mãe?" "Às vezes, mais ultimamente." Lucas hesitou, então decidiu ser honesto. "Acho que ela está tentando me dar permissão para seguir em frente. É ao mesmo tempo doce e parte o coração." Mariana tocou levemente o braço dele, um gesto de conforto. "Você é um pai incrível, Lucas. Qualquer um pode ver isso." "Tento", ele respondeu. "Mas é difícil, especialmente com as coisas práticas. Dinheiro, saúde da minha mãe. Manter tudo funcionando com um salário de professor." "Sua mãe está doente?" Lucas assentiu, contando sobre a catarata de Dona Célia, sobre como a cirurgia no particular custava uma fortuna que ele não tinha, sobre como a fila do SUS estava longa demais e a visão dela piorando a cada mês. Ele não tinha planejado abrir isso tudo, mas havia algo em Mariana que convidava à honestidade. "Eu tenho alguns contatos", Mariana disse pensativa. "Deixa eu ver o que posso fazer. Um dos meus clientes é administrador de um hospital que tem parceria com o SUS. Talvez consiga agilizar." "Mariana, você não precisa..." "Eu sei que não preciso", ela o interrompeu gentilmente. "Mas quero ajudar, se puder." Lucas ia responder quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo o fez atender. "Alô? Professor Lucas Mendes?" Uma voz feminina formal. "Sim, sou eu." "Aqui é da diretoria da Escola Estadual Professora Rosa Santos. Precisamos falar com o senhor com urgência sobre uma situação delicada." "O senhor pode vir aqui segunda-feira, primeira coisa?" O estômago de Lucas afundou. "Aconteceu algo?" "Preferimos discutir pessoalmente, mas envolve acusações sérias sobre conduta inapropriada de sua parte." "O quê?" Lucas sentiu o sangue gelar. "Que tipo de acusação?" "Como eu disse, preferimos discutir pessoalmente. Segunda, 8 horas. Por favor, não se atrase." A ligação encerrou, deixando Lucas encarando o telefone com expressão de choque. "O que foi?" Mariana perguntou, preocupação evidente em seu rosto. "Eu... não sei. Algo sobre acusações na escola, conduta inapropriada." As palavras saíram automáticas, seu cérebro ainda tentando processar. "Isso não faz sentido. Eu sempre fui extremamente profissional com meus alunos."
Claro que você foi, Mariana disse firmemente. Qualquer um que passa 5 minutos com você sabe disso. Mas Lucas mal estava ouvindo. Sua mente estava correndo, tentando pensar em qualquer interação que pudesse ter sido mal interpretada, qualquer situação que pudesse ter gerado isso, e não conseguia pensar em nada. Isabel voltou correndo, alheia à atenção. Papai, um pato comeu da minha mão mesmo. Lucas forçou um sorriso, não querendo estragar o dia dela. Que legal, princesa! Mas Mariana havia notado, e quando Isabel voltou para os patos, ela disse baixinho: Vamos descobrir o que está acontecendo. E vamos resolver isso. Você nem me conhece direito. Lucas apontou uma amargura surpreendente em sua voz. Por que se envolveria nessa confusão? Por quê? Mariana disse simplesmente. Você se envolveu na minha quando nem me conhecia. E porque eu sei reconhecer uma pessoa boa quando vejo uma. O que nenhum deles sabia era que naquele exato momento, em uma academia de luxo em Moema, Rodrigo e Tiago estavam tendo drinks no bar do clube, depois de uma partida de tênis. Então você conhece a ex do professor? Rodrigo estava dizendo, tomando um gole de sua cerveja importada. Mariana não é minha ex, é minha ex-esposa. Tiago corrigiu com um sorriso desagradável. Diferença importante. 5 anos casados. Ela foi minha. E agora está com aquele coitado. Rodrigo riu. Que decadência. De você para um professor de escola pública. É uma ofensa pessoal, Tiago concordou. Ela precisa aprender que não se sai do meu controle assim. E você? Por que tanto interesse em ferrar com o cara? Ele me fez passar vergonha, Rodrigo disse, seu rosto endurecendo. Me humilhou na frente do restaurante inteiro. Ninguém faz isso comigo. E aquela vadia da Mariana também precisa aprender uma lição. Então estamos de acordo. Tiago levantou sua bebida em um brinde. Vamos tornar a vida deles um inferno. Você cuida do lado profissional dele. Eu cuido do dela. Rodrigo sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Meu primo trabalha na Secretaria de Educação. Uma acusação anônima bem colocada e o professor vai ter problemas sérios. Mesmo que não provem nada, a suspeita já é suficiente para destruir uma carreira. E eu já falei com os donos da Galeria Estrela, Tiago acrescentou. Contei sobre os problemas mentais da Mariana, sobre como ela teve um colapso nervoso durante nosso casamento, sobre como não é confiável para um projeto grande. Eles já estão reconsiderando. Eles brindaram, satisfeitos com seus planos cruéis, completamente alheios à dor que estavam causando e à tempestade que estavam prestes a enfrentar. Na segunda-feira, Lucas chegou à escola com 40 minutos de antecedência, o estômago embrulhado. Dona Célia tinha ficado com Isabel e ele tinha passado o domingo inteiro tentando entender o que poderia ter acontecido. A diretora, professora Glória, uma mulher de 55 anos que ele sempre respeitou, o recebeu em sua sala com uma expressão grave. Havia também uma representante do sindicato que Lucas tinha pedido que estivesse presente. Professor Lucas, Glória começou, seu tom formal. Recebemos uma denúncia anônima na sexta à tarde alegando que o senhor teria tido comportamento inapropriado com uma aluna. Comentários de natureza sexual, oferecimento de carona sozinho, contato físico inadequado. O quê? Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é completamente falso. Eu nunca faria algo assim. Quem fez essa acusação? Foi anônima. A representante do sindicato interveio. O que já é problemático, mas a secretaria está levando a sério. É claro que estou levando a sério, Glória disse. Mas havia algo em seus olhos. Dúvida, talvez. Esperança de que não fosse verdade. Professor Lucas, o senhor tem sido um membro exemplar desta equipe por 5 anos. Nunca tivemos qualquer reclamação sobre sua conduta. Mas essas acusações são sérias demais para ignorar. Então vamos investigar, Lucas disse, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Vamos falar com meus alunos, vamos revisar registros, vamos fazer o que for necessário. Porque isso é mentira, diretora. Alguém está tentando me destruir.
Por que alguém faria isso? Glória perguntou. E então Lucas entendeu. Rodrigo. Tinha que ser. A ligação chegou um dia depois de seu confronto no restaurante. E Rodrigo tinha mencionado ter conexões. Havia aquela arrogância de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Porque eu interferi em algo que não devia, Lucas disse lentamente. E alguém muito poderoso ficou com raiva. Glória suspirou pesadamente. Olha, Lucas, pessoalmente eu acredito em você, mas minhas mãos estão atadas. Vou ter que te afastar temporariamente enquanto investigamos. Com pagamento, mas você não pode dar aulas ou ter contato com alunos até que isso seja resolvido. Lucas assentiu, sentindo-se entorpecido, afastado. Mesmo que provassem sua inocência, a mancha estaria lá. Na educação, especialmente, a suspeita era suficiente para destruir uma carreira. Ele saiu da escola em um estado de choque, mal registrando o caminho até em casa. Foi só quando chegou ao apartamento e viu Dona Célia esperando com expressão preocupada que a realidade desabou sobre ele. Mãe, ele disse, e sua voz quebrou. Alguém está tentando destruir minha vida. Mariana soube das duas coisas no mesmo dia. Primeiro, na terça de manhã, os proprietários da Galeria Estrela cancelaram a reunião de apresentação do projeto. Quando ela insistiu, eles foram diretos. Haviam recebido informações preocupantes sobre sua estabilidade emocional e confiabilidade. Não podiam arriscar em um projeto tão importante. Ela sabia imediatamente que tinha sido Tiago. Depois, à tarde, Lucas ligou. Ela ouviu em silêncio enquanto ele contava sobre a acusação, sobre o afastamento, sobre como ele sabia que tinha sido Rodrigo, mas não tinha como provar. Eles estão trabalhando juntos, Mariana disse quando ele terminou, sua voz perigosamente calma. Rodrigo e Tiago. Eles se conhecem, claro que se conhecem. Homens assim sempre se encontram. Eles estão fazendo isso de propósito, Lucas. Estão nos atacando porque não podem controlar a gente. O que vamos fazer? Lucas perguntou, e havia um desespero em sua voz que partiu o coração dela. Mariana olhou pela janela de seu escritório, vendo a cidade se estender abaixo. Por 5 anos, ela tinha deixado Tiago controlar sua vida, fazer ela se sentir pequena, questionar sua própria sanidade. Por 5 anos, ela tinha aceitado que o problema era ela. Mas agora, ouvindo a dor na voz de Lucas, pensando em Isabel que merecia um pai feliz, pensando em tudo que eles estavam tentando construir, Mariana sentiu algo mudar dentro dela. Vamos lutar, ela disse. Vamos expor eles. Vamos reunir provas. Vamos encontrar outras pessoas que eles machucaram. Vamos tornar isso público se for necessário. Eles apostaram que a gente ia se intimidar, Lucas. Vamos mostrar que apostaram errado. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Lucas disse, sua voz mais forte. Você tem certeza? Isso pode ficar feio. Já está feio, Mariana respondeu. E eu estou cansada de deixar homens assim ganharem. Você está comigo? Estou, Lucas disse sem hesitar. Estou com você. E naquele momento, tudo mudou. Não era mais sobre um encontro desastroso ou um resgate galante. Era sobre 2 pessoas que decidiram que já tinha sido o suficiente, que não iam mais deixar seu passado ou as pessoas tóxicas nele definir seu futuro. Era sobre lutar. Juntos. Marcela chegou ao apartamento de Mariana na quarta-feira à noite, com uma garrafa de vinho e determinação nos olhos. Certo, me conta tudo, e depois a gente faz um plano. Mariana contou. Sobre Rodrigo e o restaurante, sobre Lucas e Isabel, sobre como tudo tinha se transformado em uma guerra, quando tudo o que ela queria era recomeçar sua vida. Quando terminou, Marcela estava furiosa. Tiago sempre foi um lixo. Ela disse sem rodeios. Mas isso é criminoso. E você tem provas? Tenho as mensagens dele antes de bloquear. Ameaças veladas sobre o projeto da galeria. E o tal Rodrigo? Lucas está tentando conseguir as câmeras de segurança do restaurante. Mostrar como ele foi agressivo. Mas não sei se isso prova algo sobre a acusação falsa na escola. Marcela pensou por um momento, tomando um gole do vinho. Sabe o que precisamos? Advogado. E não qualquer advogado.
Minha prima, a Daniela. Ela é especialista em casos de assédio e difamação. Come gente como Tiago e Rodrigo no café da manhã. Não sei se tenho dinheiro para... Ela vai adorar esse caso, Marcela interrompeu. E você sabe que ela tem um escritório enorme agora. Pode fazer pro bônus se necessário, só pelo prazer de ferrar com homens abusivos. Foi assim que, na quinta-feira à tarde, Mariana e Lucas se encontraram no escritório elegante da doutora Daniela Ferreira, advogada especializada em direito civil e criminal. Daniela tinha 40 anos, cabelos curtos e grisalhos e uma presença que impunha respeito imediato. Deixa eu ver se entendi, ela disse depois de ouvir ambos. Vocês se conheceram há menos de 2 semanas. Um deles fez uma acusação falsa de assédio sexual e o outro está sabotando contratos profissionais. E vocês acham que eles estão coordenando isso? Eu sei que parece loucura, Lucas começou, mas Daniela levantou a mão. Não parece loucura. Parece o modus operandi típico de homens acostumados a conseguir o que querem sem consequências. Ela abriu o laptop. Vamos começar. Mariana, você disse que tem as mensagens do Tiago? Mariana mostrou os prints que tinha salvado antes de bloquear o número. Daniela leu com atenção crescente. Isso é ouro. Ameaça explícita, menção específica ao projeto. E você tem testemunhas de que vocês eram casados? Tenho os documentos do divórcio e 5 anos de casamento registrados. Perfeito. Agora, Lucas, essa acusação anônima, você tem ideia de quando foi feita? Sexta à tarde, segundo a diretora. 1 dia depois do incidente no restaurante, Daniela anotou. E você nunca teve qualquer reclamação anterior? Nunca. 5 anos na mesma escola. 0 reclamações. E tem câmeras no restaurante? O dono, Sr. Paulo, disse que tem. Ele se ofereceu para me dar as imagens. Ficou indignado com o que aconteceu. Daniela sorriu, e era um sorriso de predador que avistou presa fácil. Ótimo, porque vou te dizer o que vamos fazer. Primeiro, vamos pegar essas imagens e qualquer outro registro do restaurante. Recibos, testemunhas, tudo. Segundo, vamos entrar com uma ação de difamação contra quem fez a denúncia anônima, forçando a secretaria a revelar a fonte. Eles podem fazer isso? Lucas perguntou esperançoso. Com uma ordem judicial, sim. Especialmente se argumentarmos que é uma denúncia maliciosa com intenção de prejudicar. E terceiro, ela se virou para Mariana. Vamos enviar uma notificação extrajudicial ao Tiago e aos proprietários da galeria. Vamos deixar muito claro que se eles continuarem agindo baseados em difamação, vão enfrentar processo. E se eles negarem tudo? Mariana perguntou. Então vamos para a próxima fase. Mas, geralmente, homens assim são covardes. Quando percebem que podem realmente sofrer consequências, recuam. Lucas estava certo sobre o Sr. Paulo. O dono do restaurante não apenas entregou as imagens de segurança, como deu uma declaração por escrito do que tinha presenciado. Mais importante, 3 funcionários se ofereceram como testemunhas, incluindo o garçom que havia atendido a mesa de Rodrigo e Mariana. Aquele homem foi agressivo desde o início. O garçom, um jovem chamado Felipe, disse quando Lucas voltou ao restaurante. Tratou todo mundo mal, estava visivelmente tentando intimidar a moça. E depois ficou bravo quando alguém interveio. Ele é do tipo que acha que dinheiro compra tudo, inclusive o direito de ser escroto. Com as imagens e os depoimentos, Daniela conseguiu uma reunião de emergência com a Secretaria de Educação. Lucas não estava presente. Daniela insistiu que era melhor ela negociar sozinha. Mas ela ligou logo depois. Consegui, ela disse, triunfante. A denúncia veio de um e-mail anônimo, mas eles rastrearam o IP. Foi enviado de uma academia em Moema. O Victory Club. Onde Rodrigo é sócio, Lucas disse, o quebra-cabeça se encaixando. Ele não foi nem inteligente o suficiente para esconder direito. Arrogância, Daniela explicou. Ele achou que ninguém ia investigar de verdade. Agora, tecnicamente, ainda não provamos que foi ele especificamente. Mas mostrei as imagens do restaurante,
os depoimentos, e deixei claro que íamos entrar com ação criminal por denunciação caluniosa se eles não arquivassem o caso imediatamente. E eles arquivaram. Vão arquivar até o fim da semana e vão emitir uma declaração oficial de que não houve qualquer evidência de má conduta de sua parte. Você está limpo, Lucas. Lucas sentou-se pesadamente, o alívio lavando sobre ele como onda. Obrigado. Eu não sei como agradecer. Agradece expondo esse babaca, porque ainda não terminamos. A notificação extrajudicial chegou ao escritório de Tiago na sexta-feira. Daniela a tinha redigido em linguagem jurídica impecável, mas a mensagem era clara. Cessem imediatamente qualquer difamação contra Mariana Castelo ou enfrentem processo por danos morais e materiais, com pedido de indenização substancial. Tiago ligou para Mariana uma hora depois. Ela deixou ir para a caixa postal, depois ouviu a mensagem com Daniela ao lado. Mari, que loucura é essa? Um advogado? Por quê? Eu só estava preocupado com você, conversando com pessoas que poderiam te contratar. Não fiz nada de errado. Liga para mim. Vamos conversar como adultos. A voz era aquela que Mariana conhecia bem, razoável na superfície, mas com uma corrente de ameaça embaixo. A voz que ele usava quando queria fazê-la sentir que ela estava sendo irracional. Não responde, Daniela instruiu. Deixa ele suar e espera pela próxima jogada. A próxima jogada veio dos proprietários da Galeria Estrela. Eles ligaram no mesmo dia, pedindo desculpas profusas. Tinham sido mal informados, estavam reconsiderando, gostariam muito de remarcar a apresentação do projeto se Mariana ainda estivesse interessada. Interessada? Mariana repetiu, sua voz gelada. Vocês me acusaram de instabilidade emocional baseados na palavra de meu ex-marido abusivo, cancelaram uma reunião sem nem me dar o benefício da dúvida e agora querem remarcar? Senhora Castelo, entendemos sua frustração. Não entendem. Mariana interrompeu. Mas vou fazer o seguinte. Vou apresentar o projeto. Vou fazer o melhor trabalho da minha vida. E quando vocês me contratarem, porque vão me contratar, meu projeto é excelente, vou garantir que todo mundo saiba exatamente o que aconteceu aqui. Como vocês são rápidos em acreditar em difamação e lentos em verificar fatos. Houve silêncio do outro lado. Então, segunda-feira, 14h? Às 3. Mariana contra-ofereceu, recusando-se a parecer muito ansiosa. E quero uma compensação pelo tempo perdido. Cobrem das horas de trabalho extras que vou precisar fazer agora. Depois que desligou, Marcela, que estava no escritório, aplaudiu. Mana, você está pegando fogo! Quem é você e o que fez com a Mariana que deixava Tiago pisar nela? Ela cresceu, Mariana respondeu. E foi só então que percebeu que suas mãos estavam tremendo. Não de medo, mas de adrenalina, de poder, de finalmente se defender. No fim de semana, Lucas levou Isabel para visitar Mariana em seu apartamento pela primeira vez. Era um lugar lindo, arejado, com decoração minimalista, mas acolhedora, grandes janelas que deixavam entrar luz natural. Isabel ficou encantada. É como uma casa de revista, ela exclamou, girando na sala. Tudo é tão bonito. Obrigada, querida, Mariana sorriu. Decorar é parte do meu trabalho, então tento praticar em casa. Elas prepararam biscoitos juntas na cozinha enquanto Lucas observava, seu coração estranhamente cheio. Havia algo profundamente certo em ver sua filha e Mariana juntas, rindo enquanto Isabel acidentalmente derrubava farinha na bancada. Mais tarde, quando Isabel adormeceu no sofá assistindo um desenho, Lucas e Mariana finalmente tiveram um momento a sós na varanda. Então, ele começou. Você acha que conseguimos? Quer dizer, acabou? Eles vão nos deixar em paz? Acho que sim, Mariana respondeu pensativa. Homens como Tiago e Rodrigo só atacam quando acham que não vão sofrer consequências. Quando percebem que podem se ferrar de verdade, geralmente recuam. São valentões, não guerreiros. Você está diferente, Lucas observou. Desde segunda. Mais forte. Estou cansada de ser vítima, Mariana disse simplesmente.
Passei 5 anos sendo vítima do Tiago, deixando ele definir quem eu era. E quase deixei isso continuar mesmo depois do divórcio. Mas então conheci você e Isabel, e percebi... eu merecia mais. Todos nós merecemos mais. Lucas pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você me inspirou também. Sabe o que percebi? Eu estava tão focado em apenas sobreviver, pagar contas, cuidar de Isabel, aguentar, que esqueci de realmente viver, de acreditar que coisas boas podiam acontecer. E agora? Mariana perguntou suavemente. Agora eu acredito, ele disse, e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa. Não era apenas sobre atração, embora houvesse isso também, mas sobre escolha, sobre duas pessoas feridas escolhendo acreditar novamente, escolhendo construir algo novo sobre as ruínas do que veio antes. Quando se separaram, Mariana estava sorrindo. Então, isso significa que estamos juntos? Se você quiser, Lucas respondeu, porque eu definitivamente quero. Eu quero, ela confirmou. Mas, Lucas, precisamos ser honestos sobre uma coisa. Vamos ter desafios, muitos. Nossas vidas são diferentes, nossos passados são complicados, e tem Isabel para considerar. Eu sei, Lucas disse, e não estou esperando que seja fácil, mas olha o que a gente já passou em 2 semanas. Se conseguimos sobreviver Rodrigo e Tiago conspirados contra a gente, conseguimos sobreviver qualquer coisa. A cirurgia de Dona Célia aconteceu 3 semanas depois. Mariana tinha usado seus contatos, um cliente que era administrador de hospital, para agilizar o processo no SUS. Não foi fácil, envolveu muitas ligações e alguma burocracia, mas funcionou. Lucas tentou agradecer 1000 vezes, mas Mariana sempre desconversava. É o que famílias fazem, ela dizia. Ajudam uma às outras. Família. A palavra fazia algo estranho e maravilhoso no peito de Lucas toda vez que ela dizia. No dia da cirurgia, Mariana foi ao hospital. Ela ficou na sala de espera com Lucas e Isabel, trazendo livros de colorir para a menina e café forte para ele. Quando Dona Célia saiu da recuperação, a primeira coisa que ela perguntou foi: "Cadê a Mariana?" "Estou aqui, Dona Célia." Mariana se aproximou da cama. "Deixa eu ver você direito." Dona Célia pediu. E quando os curativos foram finalmente removidos dias depois e ela pôde ver claramente pela primeira vez em meses, ela segurou o rosto de Mariana entre as mãos. "Meu filho escolheu bem. Você é linda por dentro e por fora." Mariana, que raramente chorava, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Obrigada por me aceitar, Dona Célia." "Aceitar? Querida, você salvou minha visão. Você faz meu filho sorrir de novo. Você ama minha neta. Você já é da família." A apresentação do projeto da Galeria Estrela foi um sucesso absoluto. Mariana entrou naquela sala de reunião com uma confiança que ela não sabia que possuía. Apresentou um design que era simultaneamente funcional e inspirador e respondeu a cada pergunta com precisão e criatividade. Os proprietários contrataram ela na hora. "Quero fazer uma coisa", ela disse a Lucas naquela noite, comemorando com pizza no apartamento dele. Isabel estava coberta de molho de tomate, feliz. "Quero usar parte do pagamento desse projeto para criar um fundo, para ajudar professores de escola pública que precisam de apoio financeiro para projetos especiais ou emergências." "Mariana, em nome da Juliana", ela continuou. "Isabel me contou que a mãe dela sempre acreditava em educação pública. Acho que seria uma forma bonita de honrar a memória dela." Lucas ficou sem palavras. Olhou para Isabel, que estava desenhando algo em um guardanapo. Depois para Mariana, que estava observando ele com aquela expressão aberta e genuína. "Você é incrível", ele finalmente conseguiu dizer. "Você sabe disso?" "Sou prática", Mariana corrigiu com um sorriso. "E sei uma boa causa quando vejo uma." 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, eles estavam de volta ao Parque Ibirapuera. Mas desta vez, não eram só os 3. Dona Célia estava com eles, sua visão completamente restaurada, tirando fotos com o celular que Isabel tinha ensinado ela a usar. Marcela tinha vindo também, trazendo seu sobrinho para brincar com Isabel.
Olha como mudou, Marcela comentou baixinho para Mariana, enquanto observavam Lucas e Isabel alimentando os patos. 3 meses atrás você estava destruída. Agora olha para você. 3 meses atrás, eu estava presa em um encontro desastroso, Mariana corrigiu, achando que tinha feito a pior escolha da minha vida ao dizer sim para aquele jantar. E agora? Agora eu sei que foi a melhor, Mariana disse, observando Lucas rir de algo que Isabel tinha dito. Porque me levou até eles. Lucas olhou para cima naquele momento, como se sentisse o olhar dela. Ele sorriu e acenou para ela se juntar a eles. Mariana foi. Isabel imediatamente pegando sua mão, Lucas passando o braço em volta de seus ombros. Papai disse que você vai morar com a gente, Isabel anunciou de repente. Lucas ficou vermelho. Isabel, eu disse que vamos conversar sobre isso. Mas você disse, Isabel insistiu. Disse que queria que a Mariana morasse com a gente. Eu ouvi. Mariana riu da expressão constrangida de Lucas. É verdade, professor? Você quer que eu more com vocês? Eu quero, Lucas admitiu, desistindo de qualquer pretensão de timing perfeito. Quero sim. Sei que é cedo, e sei que é uma grande decisão. Mas Isabel tem razão. Eu quero acordar com você lá. Quero que você esteja lá nas manhãs difíceis e nas noites boas. Quero tudo. Então sim, Mariana disse, simples assim. Sim? Sim, vou morar com vocês. Ou vocês vêm morar comigo. Meu apartamento é maior. Mas sim, vamos fazer isso. Isabel gritou de alegria, assustando os patos que voaram em protesto. Dona Célia começou a chorar, tirando fotos borradas. Marcela aplaudiu. E Lucas beijou Mariana ali mesmo, na frente de todos, sem se importar com quem estava olhando. 6 meses depois da mudança de Mariana para o apartamento maior que ela insistiu em dividir igualmente com Lucas, mesmo ele protestando, eles eventualmente chegaram a um acordo sobre despesas que respeitava o orgulho dele. Lucas publicou seu primeiro livro. Não era um romance ou ficção, era um livro sobre metodologias alternativas de ensino de história com foco em narrativas marginalizadas. A editora era pequena, a tiragem modesta, mas era dele. Seu nome na capa, suas palavras nas páginas. Mariana organizou um lançamento no novo café que ela tinha ajudado a projetar. Compareceram colegas professores, alguns alunos, Dona Célia trazendo metade da vizinhança e até a doutora Daniela, que havia se tornado amiga. Discurso! Marcela gritou quando todos estavam reunidos. Lucas, nunca confortável sendo o centro das atenções, ficou vermelho, mas Mariana empurrou ele gentilmente para frente, Isabel ao seu lado segurando sua mão. Eu não sou bom com discursos, ele começou. Mas queria agradecer algumas pessoas. Minha mãe, que sempre acreditou que educação era a chave para mudar vidas. Minha filha, que me lembra todo dia porque esse trabalho importa. E Mariana. Ele olhou para ela, e havia tanto amor naquele olhar que algumas pessoas na plateia suspiraram. Há 8 meses, eu estava apenas sobrevivendo, fazendo o necessário, não acreditando que coisas boas podiam acontecer para mim. E então, em um restaurante italiano, uma noite qualquer, tudo mudou. Mariana me ensinou que vale a pena lutar, que segundas chances são reais, e que às vezes os melhores começos nascem dos piores encontros. A sala aplaudiu. Isabel puxou Lucas para baixo e sussurrou algo em seu ouvido. Ele sorriu, então voltou ao microfone. E minha filha quer que todos saibam que em breve ela vai ter um irmão ou irmã. Então, surpresa? O lugar explodiu em gritos e aplausos. Mariana, que estava rindo e chorando ao mesmo tempo, se juntou a eles. Lucas a envolveu em um abraço. Isabel abraçando as pernas de ambos. Você tinha que contar assim, Mariana disse entre risos. Isabel insistiu. Lucas respondeu. Disse que era importante todo mundo saber que nossa família estava crescendo. Nossa família, Mariana repetiu como se testando as palavras. Eu gosto de como isso soa. Eu também, Lucas disse. Eu também. 1 ano e meio depois daquela noite no restaurante,
Mariana estava no jardim da casa que eles tinham finalmente comprado juntos. Um lugar modesto, mas cheio de luz em um bairro tranquilo, observando Lucas brincar com Isabel e com o pequeno Gabriel, de 3 meses. Dona Célia estava na cozinha preparando o almoço de domingo, cantarolando. Marcela estava chegando a qualquer momento com sobremesa. A vida era barulhenta, caótica e perfeitamente imperfeita. Mariana pensou em Tiago às vezes, mas sem dor. Ele tinha desaparecido da vida dela depois das ameaças legais, perseguindo alguma nova vítima, provavelmente. Rodrigo também, sua arrogância finalmente encontrando limites. Ela pensava mais frequentemente em como tudo tinha mudado. Como um único momento, um estranho se levantando para defender outra estranha, tinha desencadeado uma transformação completa. "Mãe!" Isabel chamou. "Vem ver o que o Gabriel fez." "Mãe." Isabel tinha começado a chamá-la assim naturalmente, sem cerimônia ou drama. Apenas decidiu que era o que Mariana era. E ela estava certa. Mariana se juntou à família dela no gramado, o sol quente nas costas, cercada pelas pessoas que amava. Lucas passou o braço em volta dela. Isabel se aninhou contra sua perna. Gabriel arrulhou em seus braços. "Você é feliz?" Lucas perguntou baixinho. "Muito", Mariana respondeu sem hesitar. "Mais do que eu achava que fosse possível." "Eu também", ele disse. "Obrigado por não desistir. Daquela noite no restaurante, de mim, de nós." "Obrigado por aparecer", Mariana respondeu. "Por ter a coragem de intervir quando não precisava." "Sempre vou intervir", Lucas prometeu. "Por você, por nós, sempre." E ali, naquele jardim ensolarado, com uma família que nenhum deles tinha planejado, mas que ambos escolheram construir, Mariana entendeu algo fundamental. As melhores histórias não são sobre encontros perfeitos ou planos cuidadosos. São sobre pessoas imperfeitas que escolhem, dia após dia, aparecer uma para a outra. Que escolhem lutar juntas, crescer juntas, construir algo novo sobre as ruínas do que veio antes. São sobre ter a coragem de intervir e a sabedoria de deixar ser ajudado. São sobre transformar encontros desastrosos em começos inesperados e, às vezes, apenas às vezes, em finais perfeitamente felizes. E assim, Mariana e Lucas provaram que as melhores histórias não começam com perfil perfeito em aplicativo ou com conto de fadas planejado. Elas começam quando alguém tem coragem de intervir no momento certo e quando 2 corações feridos decidem acreditar que ainda vale a pena tentar. Se essa história tocou você, se te fez acreditar um pouco mais em encontros improváveis e em segundas chances, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já viveu um momento em que alguém apareceu exatamente quando você precisava? Ou você já foi essa pessoa que mudou o dia de alguém sem nem perceber? Adoraríamos ler sua história. E lembre-se, nunca subestime o poder de um gesto de coragem. Ele pode mudar não apenas um encontro desastroso, mas uma vida inteira. Até a próxima história.